Meu nome é Clay Loyle, eu tenho 50 anos de idade, 43 anos de surf. Eu comecei a surfar com a primeira prancha de surf, eu ganhei de meu pai, que meu pai fez 2 pranchas, uma para mim, uma para meu irmão. Eu devia ter 7 anos de idade, era uma prancha de madeira. Meu irmão não pegava com a prancha dele, eu tinha me machucado com a minha, daí eu peguei e comecei a ficar pegando com a de meu irmão, que era maior do que a minha. Mas não era muito interessado nem surfava em pé, era surf deitado, né? Era de madeira deitado. Naquele primeiro ano, e aí começar os madeiristas, a gente começava a cortar os madeiristas também, maiores. Os madeiristas, né, de construção, a gente roubava das construções, arrancava das obras, ferrava com o bico largão, botava 4 paralelepípedos, igual a Rati, que estava começando, né, nessa época também. A Rati estava botando paralelepípedo em cima dos madeiristas para empenar no sol, para dar envergadura. E aí cortava, parafusava com 2 parafusos, um pedaço de madeira no fundo, que era o leme. Aí eu fabricava o meu, o pessoal do Rio Vermelho, Câmara, Jorge Rupp, Roberto Fadu, também fabricava os dele lá, serravam também, cada um fazia o seu pedaço de madeirista. Aí tava aquela luta, tem uma pedra aqui que a gente ficava em cima da pedra disputando, só dava 4, para ficar, quando a onda vinha, o madeirista não flutua, né? Então a gente tinha um madeirista dentro da água com água no pescoço, aí empurrava de cima da pedra e batia o pé. Então era uma disputa para quem fica em cima da pedra, um empurrando o outro, para dar arrancada para pegar a onda, né? Essa foi a parte do madeirista, naquele começo pré-histórico. Que época foi isso, ano? Hã? Ano? Em que ano? 61. Meia Bem preciso, 61, 62. A minha geração começou vendo o pessoal que pegava de prancha de madeirite, o pessoal que pegava de... Eu me lembro com 10 anos de idade na Praia da Onda, vendo os primeiros caras que levaram madeirite para lá, que foram Jorge Rupsel, foram Tico Rebouças da Barra, Irmão de Buga. E o pessoal era verdadeiros guerreiros, porque eles vinham da Graça até a Praia da Onda carregando de 2, 3 aquela prancha de madeira pesadíssima, que não boiava direito, que você tinha que empurrar para ficar em pé. Então, até para nós mesmos que estávamos tentando aprender a pegar onda, o único prazer do surf era simplesmente levantar na prancha e deslizar um pouquinho indo para frente. Antigamente eu estava tochado com madeirite, bebendo água, não dava nem 2 palmos. Não era surf madeirite. O madeirite nunca foi surf, cara. O madeirite foi um sufoco, foi uma tentativa. Um surf muito medíocre, madeirite. Foi quando chegou os 2 americanos, na Heroíris, a gente sentado na frente de minha casa aqui, eu, Jorge Rufo, Câmara, Roberto Fadu, Zé Mário Campos, o irmão do Hélio. Nós sentados aqui, uma tarde chegou a Heroíris, parou com 2 gringos, com 2 longboards em cima, novos, igual a esses de hoje em dia, modernos, certo? E aí entrou no mar de joelho, a gente ficou de boca aberta vindo aquilo ali, sem acreditar que estava vendo, né? Quando a gente saiu do mar, a gente foi examinar as pranchas. Um dizia que era vidro, outro dizia que era osso de baleia polido, outro dizia que era plástico. Ninguém imaginava que era fibra de vidro, já existia fibra de vidro. Vidro pra gente era uma garrafa de Coca-Cola que quebrava. E aí ficou aquele mistério, ninguém dormiu essa noite, né? Todo mundo em casa pirado com aquela imagem dos americanos. No outro dia os americanos de novo na praia, estavam hospedados numa pousada aqui perto, né? Numa pousada não, eles estavam de intercâmbio no Parque Cruz Aguiar, na casa de um amigo nosso. Vim saber isso agora há pouco tempo. E aí, como foi a história? Acho que tem uma história engraçada aí, né? E aí, Jorge Rupes, eu já falava um pouco de inglês, era o mais velho um pouco da turma. Falava 2, 3 palavras de inglês. Ele mora no parque também, localizou onde o pessoal estava morando. Foi lá, pegou amizade. Quando chegou um belo dia de manhã, 10 dias depois, os gringos acabando de acordar, ele pediu a prancha para chegar na praia para dar uma remada. O gringo deu a prancha emprestada, ele pegou a prancha e saiu fora para a fazenda. Passou 2 meses na fazenda, ligou de lá, os gringos estão por aí, os gringos já foram, alguém falou para ele, chegou com a prancha e aí comandou. O surf na Bahia começa aí? Começa aí, na fibra de vidro começa aí. Então começou errado, começou na roubada? Eu acho que começou, isso aí também ficou naquela coisa, né? Um disse, outro não, ninguém. Era uma época muito que a gente era garoto também, ninguém, só ficou aquela coisa no ar. Todo mundo, cada um, achando sua opinião. Não é uma coisa também que a gente vai dizer, foi provado que teve isso, que o gringo não reclamou, foi embora. Ficou como presente, então? Ficou como um presente, melhor assim do que como uma roubada. Uma roubada. Eu tenho a satisfação de dizer que meu tio Gabriel, ele criou a primeira fábrica de prancha, uma das primeiras fábricas de prancha do Brasil, que foi a Rati Surfboards, ali no Rio Vermelho, acho que é a rua Edgar Leal, se eu não estiver enganado.
E lá também, isso na década de 60. O que ajudou muito a Bahia na época foi seu Gabriel Moraes, junto com Almir e Jorge, que Jorge, por ser engenheiro químico, eles passaram a desenvolver a prancha inteira aqui na Bahia. Então a Rati, em questão de quando eu fiz 15 anos de idade, a Rati, todo mundo que surfava na Bahia tinha uma prancha Rati. A Rati se desenvolveu de uma forma que todas as turmas da Barra, a Rati ajudou ao pessoal da Barra, da Pituba, da Graça, do Rio Vermelho, a todo mundo a começar a surfar de vez. Entendeu? Então, como a Bahia era muito bairrista na época, tudo era rua. Então tinha a turma da Barão de Loreto, a turma da Manuel Barreto. Que a Rati fabricou as pranchas em 66, ele descobriu a fibra em 66, a Rati. Esse meio termo nunca passou na minha porta prancha nenhuma, nenhum surfista, como eu te falei. Nem Zé Mário, nem Jorge, nem Câmara, ninguém viu, nunca tinha visto uma prancha. Se ele pegou dos anos 50 para trás, pode até ter sido. Mas eu, para provar que eu nos anos 60 estava em cima de uma prancha de fibra com Jorge Rupsel, eu tive que mostrar uma fotografia, mostrar uma prova. Você é o único, então, que tem a prova. Uma única foto de todos os tempos, a foto histórica que vai ser para a eternidade. Quem tirou essa foto? Essa foto que tirou alguma pessoa que Jorge Rupsel mandou. Não posso te afirmar quem. Eu não fui. Meu primeiro longboard foi feito por seu Gabriel, que fazia as pranchas Rati, que foi o primeiro fabricante de prancha aqui de Salvador. E lá eu comecei a visitar para ver fabricando minha prancha e tudo. No início ele não deixava ninguém entrar, depois a gente foi ficando amigo, foi se conhecendo e tal, ele foi começando a permitir minha entrada, aí eu fiquei muito curioso com aquilo e passei a observar melhor e naquela coisa de curiosidade, comecei no ano seguinte a fazer prancha. Isso foi por volta dos anos 70, que o seu Gabriel, 68, 70, que o seu Gabriel começou a fazer prancha. Em 73, 74 eu comecei a fazer minhas primeiras pranchas e naquela época assim era tudo uma novidade. Não só eu comecei a fazer prancha com a minha marca, que era Arco-Íris na época, como também a Musa, a Hydra, foi tudo num momento só, que eu me lembro. Certo? Essas três fábricas iniciaram no mesmo momento, a Arco-Íris, a Hydra e a Musa. E aí começamos a seguir, a fazer as pranchinhas e tal para os amigos, a coisa foi tomando um rumo mais profissional, as fábricas foram se aperfeiçoando, foram crescendo, e dali a gente começou a acompanhar toda a evolução das pranchas, né? Desde os primeiros longboards que a gente tinha nessa época, nos anos 70, e foi seguindo todo um processo evolutivo, que veio as mini models em 76, 74, vieram as mini models, depois vieram as pranchinhas mais aperfeiçoadas, as hot dog, e aí veio todo um processo de evolução. E eu me sinto assim, muito satisfeito de ter participado disso tudo, né? Ter contribuído com uma boa parte aí na fabricação de prancha assim, aqui no estado de Salvador, da Bahia.